Fala aí, galera. Eu trago aqui para vocês uma conversa que a gente vai fazer com uma roda de chimarrão, só que uma roda de chimarrão literalmente do tamanho do planeta, porque cada participante vai estar num canto e basicamente funciona assim: a gente lança uma ideia e aí cada um vai contribuindo nessa conversa, tentando enriquecer aqui algumas discussões. Aí, e para hoje a gente começa já com uma discussão espinhenta. Então, digamos que o mate vai ser bem amargo, que é a questão da direita versus esquerda, que é algo que eu vejo crescer muito de uns anos para cá. Eu não me lembro disso ser algo tão relevante, tão na ponta da língua das pessoas como tem sido agora. Nas discussões de política atualmente é de praxe utilizar esses dois extremos, né? E isso é algo que eu vejo que carece de profundidade na hora que as pessoas falam. E aí, deixa eu me apresentar aqui. Meu nome é Gelson, sou professor, biólogo e e tô aqui falando diretamente da Austrália. E talvez tu te pergunte por que um professor de biologia e ciências está se envolvendo nessa discussão de direita e esquerda, que é uma discussão aparentemente totalmente de humanas. Mas é algo que me incomoda bastante ver essas discussões e ver quão rasas elas são. Porque se tem algo que eu aprendi durante a minha formação como biólogo, é que são poucas as coisas que são de fato tão binárias, preto no branco. E, e eu vejo o pessoal discutindo política como direita e esquerda como algo que é, é a esquerda do bem, a esquerda do mal, ou vice-versa. E eu vejo que o pouco que eu sei de política, eu vejo que as coisas são muito mais complexas do que dois polos. Só que eu sozinho eu não tenho aqui como enriquecer tanto essa conversa, por isso eu trouxe alguns parceiros aqui para trabalhar comigo. E já passo aqui o chimarrão pro meu colega Luciano, que é professor de história, pesquisador, e eu quero que ele me ajude aí no histórico, na origem dessa palavra, porque eu me lembro vagamente que eu já ouvi falar de que tinha algo a ver com o parlamento na França, que o povo do lado esquerdo do parlamento era aquela galera que queria tacar o foda-se, era queimar tudo, quebrar geral, começar do zero. E o pessoal do lado direito do parlamento era aquele pessoal mais do deixa disso, não, vamos arrumar aqui, vamos arrumar ali, vamos melhorar o que já tem. E aí, Luciano, fala aí o que tu acha dessa. O que tu sabe sobre essa história, essa origem desses dois nomes aí? Saudações Gelson, saudações Fabrício. Aqui quem fala é o Luciano, eu sou historiador e professor e quero, na medida do possível, fazer uma contribuição para essa conversa aí sobre esquerda e direita, com um assunto tão polêmico atualmente. Para dar uma noção de como as coisas não estão tão bem assim em termos de discussão, eu vou contar uma história. Um aluno meu chegou e me disse: Sor, o MBL é de esquerda. Qualquer um que conhece minimamente a história do MBL, da política brasileira dos últimos anos, sabe que o MBL, o João Dória, o Amoedo, eles são de direita. Mas toda vez que qualquer um desses elementos ele briga com outra parte da direita, eles são imediatamente chamados de comunistas, de petistas, de esquerdistas, disso e daquilo. Tem alguma coisa muito estranha que está operando, que está ocorrendo dentro dos grupos de direita brasileiro. Qualquer inimigo é chamado de esquerdista. Chega a ter um caso de uma matéria de algum sitezinho por aí que diz que o antigo Império Romano era socialista. Tem uma coisa estranha aí, né? Ciências humanas não tem o mesmo nível de formalização que tem dentro das ciências exatas. A gente não usa o cálculo, mas não é porque a gente não usa cálculo que não teremos as nossas formalidades, as nossas tradições e as nossas histórias. E é nesse sentido que eu quero enfatizar uma coisa. Olha, se as ciências humanas não têm cálculo, isso não significa que tem balbúrdia. Pelo contrário, as nossas tradições, as tradições das ciências humanas,
A história dos conceitos deve ser respeitada. E para pensar um pouquinho a história dos conceitos esquerda e direita, que eu vou falar um pouquinho lá da Revolução Francesa, para daí tentar encontrar uma definição do que é ser direita e ser esquerda. Como o professor Gelson comentou, o termo esquerda e direita ele nasce na Revolução Francesa. A Revolução Francesa foi aquele longo processo, aliás, na verdade, curtíssimo processo, que derrubou a monarquia da França e acabou com uma sociedade, com um tipo de concepção de sociedade que considerava que cada lugar, cada indivíduo tinha seu lugar dentro da sociedade, nobreza, clero e povo. A Revolução Francesa acabou com isso e estabeleceu uma série de parâmetros que são os parâmetros atuais que regem as nossas sociedades modernas, como, por exemplo, a noção de que todos são cidadãos. Tá? Ao estabelecer uma república, a base do governo era o sistema legislativo, né? Os deputados que criavam leis e, a partir daí, decidiam os rumos dessa nação nascente que era a França revolucionária. Dois grupos de deputados ficaram bem evidentes. De um lado, os girondinos, do outro lado, os jacobinos. Os girondinos, sentados à direita do parlamento, sentados à direita da Assembleia, eles eram defensores da propriedade privada, eram defensores de leis que favorecessem o comércio, e, por outro lado, à esquerda se encontravam os jacobinos, que defendiam a aplicação de políticas que diminuíssem as desigualdades sociais e que favorecessem os mais pobres. Então são duas concepções, são dois ideais que se encontram em cada um dos grupos. De um lado, à direita, a defesa da propriedade, e à esquerda a gente tem a defesa da igualdade. E eu acho que esses são dois parâmetros básicos para a gente começar a pensar a diferença entre esquerda e direita. No que diz respeito à direita, eu acho que está em uma boa definição do que é ser direita. Ainda que haja alguns grupos de direita que enfatizem a defesa da liberdade, tem outros tantos que não, como, por exemplo, Adolf Hitler. Adolf Hitler não defendia a liberdade, pelo contrário, ele defendia um Estado forte. Mas, ao fim e ao cabo, uma das coisas que Adolf Hitler defendia com mais ênfase era que os judeus estavam expoliando os alemães. Portanto, a propriedade privada dos alemães estava sendo ofendida. Se a gente pegar um liberal brasileiro, por mais que defenda a liberdade, ao fim e ao cabo, o que um liberal brasileiro defende é que o Estado pare de expoliar a sua propriedade. Então, independente se a gente está falando de uma direita mais conservadora ou uma direita mais liberal, ao fim e ao cabo o que unifica eles é a defesa da propriedade privada, é a defesa da propriedade. Por outro lado, dentro da esquerda, a gente também tem uma variedade muito grande de tendências. Tá? Se tu pegar um leninista, o socialista leninista, ele defende um Estado forte, com certeza. Mas a concepção que está por trás dessa defesa de um Estado forte é a ideia de luta de classes. É a mesma concepção essa que a gente vai encontrar em um anarquista. Um anarquista é pela destruição imediata do Estado. Imediato, sem meio termo. E ali o anarquista vai dizer que existe uma divisão dentro da sociedade, dos pobres contra os ricos, ou da classe trabalhadora contra a classe empresarial. E é essa ideia de que existe uma divisão entre grupos distintos e com interesses distintos que eu acho que é que melhor define o que é ser de esquerda. É essa noção de luta de classes. Vamos pegar, por exemplo, um liberal norte-americano, um democrata. Por um democrata, ainda que os democratas norte-americanos, de maneira geral, não sejam contra o mercado, eles acreditam que determinados grupos, particularmente as grandes empresas e os grandes players do sistema financeiro, que esses agentes eles têm interesses diferentes do resto da sociedade e que, portanto, eles devem ser controlados. Para finalizar essa minha fala inicial, então, essa é a definição básica que eu dou, né?
me parece que a direita é um grupo que, apesar da sua grande variação, o que define a direita é a defesa da propriedade, da noção de propriedade. Já por parte da esquerda, o que define a esquerda é a defesa de que existem grupos sociais diferentes. O que define a esquerda, repito, o que define a esquerda é a defesa da ideia de que existem grupos sociais, econômicos ou políticos, que têm interesses diferentes e esses interesses eles se chocam. É a ideia da luta de classes, né? E que, nesse sentido, faz com que os trabalhadores eles precisem se organizar para se defender contra os patrões, ou contra o Estado, ou contra os grupos invasores estrangeiros, né? Dito isso, né, eu passo a palavra pro Fabrício para ele continuar. Buenas e me espalho nos pequenos do de prancha, nos grandes do detalhe, mas que tá além, começando com Érico Veríssimo pro meu querido Gelson matar um pouquinho a saudade aqui do Rio Grande do Sul. Gelson, eu começo te respondendo aqui exatamente porque a minha percepção é que o mundo como um todo ele está cada vez mais extremista. Como eu costumo dizer, Porto Alegre não é uma ilha, o Rio Grande do Sul não é uma ilha, o Brasil não é uma ilha. Então o mundo como um todo vem revivendo esses nacionalismos. E esses nacionalismos que estão sendo revividos, a meu ver, eles estão diretamente ligados à crise do subprime. Logo, 10 anos após dessa crise do capital especulativo, que acabou atingindo as economias do mundo inteiro, e essas economias que não se recuperaram, e as pessoas vão buscar em extremismos a solução para tudo. Então, a tua primeira pergunta, objeto aqui do início da nossa conversa, que é como assim cada vez mais a galera vem debatendo esquerda e direita, e de uma forma com um antagonismo tão grande assim, a meu ver, vem por essa busca exatamente pela crise mundial que nós nos encontramos. Então, feita essa primeira consideração, vou me apresentar para a galera. Eu sou o professor Fabrício, ou professor Adeva também, como muitos me conhecem. Eu sou professor de Geografia e de Direito Ambiental, logo, a minha formação é nas duas áreas. A primeira formação foi no Direito e a segunda na Geografia. E, obviamente, que é isso aí que acaba me dando filtro de visão que eu tenho no mundo, estas duas formações que eu tenho, acrescidas à minha vivência, convivência, a forma que eu fui criado, onde eu fui criado, entre tantas outras coisas. Então, quando os guris me pedem, tanto o Gelson quanto o Lu vão lá e me pedem para passa a visão da geografia sobre tudo isso aí, eu já começo dizendo que não existe uma visão da geografia. A geografia, dentro da sua questão epistemológica, não só sobre esquerda e direita, mas sobre tudo de tudo, nós vamos ter vários tipos de método em geografia, e aquele que eu escolhi, porque é onde eu fico melhor adequado em termos de pensamento, é o da complexidade. Bueno, a forma de pensar nas ciências humanas, pelo menos para a geografia, uma coisa é muito importante, principalmente nesses momentos em que todo mundo tem sua opinião, e eu acho isso, acho aquilo, é lembrar que quando a gente fala em ciências humanas, nós falamos em método, logo a ciência. E aí, ao falar em método, tem que ficar bem claro que, pelo menos na geografia, nós temos alguns métodos, e conforme o método diferente que tu utiliza, tu enxerga o espaço geográfico de uma forma diferente. Então, o que eu escolhi foi o de Morin pela complexidade, em que eu abordo todos os métodos sem descaracterizar nenhum, mas utilizo ele de forma complexa, realmente pegando um fator de cada ponto. A Dirce Suertegaray, que foi uma querida mestre, tanto da graduação quanto do mestrado, ela apresentou material de epistemologia da geografia, em que acaba rodando o Brasil inteiro hoje, e ela é um nome reconhecido no mundo inteiro na área de geomorfologia. Então a Dirce, ela separava para a gente a questão da geografia positivista, aquela que só descreve, a neopositivista, aquela que descreve e classifica, e a partir daí nós temos, por exemplo, uma China em que tu olha para a China e vê, olha, tem muita gente nascendo, então vamos colocar limitação de filhos, que até 2015, salvo engano meu, era de um filho por família, agora está em dois filhos desde 2015 na área
litorânea, na área especial de econômica ali. Então esse é um exemplo de aplicação prática do neopositivismo dentro da geografia. Nós temos a geografia crítica, que é aquela geografia cujo grande pensador, a meu ver, foi então Milton Santos, em que vem toda uma inspiração de Sorbonne, vem toda uma ideia realmente de criticidade, em que tu olha o espaço geográfico sendo montado a partir de estruturas, logo estruturalismo, logo nos remete também um pouco nos remete ao marxismo como o método. E aí então, dentro dessa geografia crítica, dentro da escola crítica, e daí não só na França, mas a gente pode pensar também própria escola de Frankfurt, a gente tem toda essa ideia de escola crítica e pensar tudo de forma estrutural. Então, geografia enfim, hoje grande parte dos geógrafos pensam realmente de forma crítica, a partir desse método estruturalista. Então, é outra forma de ver o mundo também. Por fim, a complexidade, então, ou a dialógica, enquanto no estruturalismo a gente pensa de forma dialética, na complexidade a gente pensa de forma dialógica. Então, nessa dialógica, eu considero o espaço descrito, considero a classificação desse espaço, mas eu também não deixo de considerar a forma em que esse espaço ele é construído, seja por força de classes ou outras dentro do estruturalismo, mais forte, mais fraco, como é que vai se dando essa dialética. E daí começo a mudar do estruturalismo quando eu considero a fenomenologia também na construção desse espaço geográfico. Então, juntando tudo isso aí, e acabo vindo com a forma dialógica. E olhando já dessa complexidade, eu percebo que o mundo ele não dialoga mais. O mundo está virado em monólogos, um tentando simplesmente colocar sua percepção sobre o outro. Então, um simplesmente quer colonizar a cabeça do outro. Não existe mais um diálogo. As duas pessoas dando e recebendo, isso aí não está rolando mais. Nós vamos ter vários monólogos, um simplesmente tentando empurrar o seu pensamento sobre o outro. Então, exatamente nessa questão social, de um individualismo, daí esse individualismo mais egoísta, realmente de cada um querendo se impor sobre o outro, ele fica muito mais claro, muito mais fácil de ser percebido quando a gente está em crise, em que realmente a gente começa a ir no cada um por si. Dentro dessa ideia de esquerda e direita que o Lu trouxe tão bem pra gente, lá sua origem na Revolução Francesa e tudo mais, o Lu foi fazendo todo um pensamento crescente em que ele chegou à conclusão que no mundo atual a direita é aquela galera que foca, que tem o princípio base, a propriedade, e a galera da esquerda é aquela galera que tem consciência de classe e que luta, enfim, para não ser explorado dentro dessas relações de classe que vai ter. E aí o João, seu apavorado, cara, pois é, como é que a galera consegue misturar tudo isso aí? Como é que a galera vem com esse papo de nazismo e de esquerda e tudo mais? E outra coisa que o Lu falou também muito importante é a questão da tradição na academia. Então, assim como eu, pela geografia, eu falo sobre a questão do método, e conforme o método, tu vai enxergar o mundo completamente diferente. O Lu trouxe essa questão na história, que é muito cara, e eu sei que a própria história... Então, enquanto nós de geografia, a gente sabe que conforme o método que tu está olhando, tu vai ter realmente um resultado diferente. Então, quando alguém chega lá e diz, o nazismo é de esquerda, ou o MBL é de esquerda, como o Lu nos trouxe, aí a gente vai perguntar para ele, tá, mas o porquê? E aí, muitas vezes, carece de método para poder analisar. Para esses que carecem de método, eu vou buscar a fonte disto aí, que a fonte vai estar lá em Hayek. O que o Hayek vai trazer? O Hayek ele traz a ideia do coletivismo versus o individualismo. E aí esse individualismo ele não quer dizer egoísmo como aquele egoísmo que eu falei anteriormente, um tentando se impor sobre o outro. É o individualismo simplesmente aquela historinha que a gente aprendia já quando piá,
E muitas vezes, claro, tanto o Lu quanto o Gelson em sala de aula, a gente vai lá e diz, olha, o teu limite vai até o limite da classe do colega, ou seja, já começando a passar, além de uma territorialidade ali, pensando de forma geográfica, tá começando a dizer, olha, tu vai respeitar o cara vai te respeitar, tá por aí. Nada mais liberal do que um conceito desses vindo lá em Stuart Mill, então. O Hayek, então, ele vem com essa divisão entre coletivismo, que seria uma intervenção cada vez maior do Estado, versus o individualismo, que é o Estado intervindo na sua vida. E daí, claro que a partir do coletivismo versus individualismo, eu vou ter a ideia do Estado intervindo muito no fascismo, vou ter a ideia do Estado intervindo muito no nazismo e vou sim ter a ideia do Estado intervindo muito no socialismo, na União Soviética. Então, a partir disto aí, nós temos estas três formas que aconteceram de governar estados dentro de um espírito coletivista para o Hayek. E em cima disso aí, a galera vai lá e joga tudo no mesmo saco e redenomina essa ideia de coletivismo chamando de esquerda. Então a gente vai ter nazismo sendo de esquerda. E quando, na verdade, essa ideia de coletivismo versus individualismo, eu vou dividir o coletivismo de duas formas. Eu vou dividir o coletivismo em horizontal, que seria aquele objetivo, então, do socialismo como processo para o comunismo, mas eu também vou ter ele horizontal. Essa questão horizontal é que nós vamos ter em governos autoritários, em que a ordem vai vir de cima para baixo. Então, aí que eu vou ter, sim, essa ideia principalmente coletivista. E nós sabemos aqui no Brasil, se tu vai dizer que todo governo coletivista é de esquerda, nós vamos chegar também à conclusão errada, obviamente, que o governo militar no Brasil foi de esquerda. Enfim. E quando a gente pensa nessa ideia do individualismo, nós vamos ter os anarcocapitalistas pensando de uma forma e os anarquistas pensando de outra. Os anarcocapitalistas, então, nesta ideia do Hayek, eles vão dizer que quanto mais Estado tiver, e eles pregam a extinção total do Estado, quer dizer que menos liberdade eles vão ter. Então eles vão fazer essa régua direta assim. E os anarquistas vão dizer que a estrutura econômica vigente é uma estrutura coletivista porque tu que é pobre e tu não consegue ter uma grande mobilidade social, acaba sendo uma grande falácia dizer que tu tem liberdade, que tu é um cara pobre, tu vai conseguir chegar lá no topo e que lá de vez em quando vai ter aquela exceção para confirmar a regra. Então, tanto anarcocapitalistas quanto anarquistas, que estão em espectros completamente opostos, um à direita, outro à esquerda, ambos vão falar contra o coletivismo. Então, Gelson, é daí que acaba vindo toda essa confusão entre esquerda, direita, nazismo de esquerda e tudo mais. Acaba vindo lá daquela origem realmente do Hayek. Esse mesmo Hayek que tem um artigo, e para quem está nos escutando vale a pena dar uma lidinha nele, o porquê que ele não é conservador. Porque ele fala que o conservadorismo ele foi se tornando uma coisa de obrigar a todas as pessoas a viver conforme a sua visão. E o Hayek ele vai lá e diz, olha, eu, na minha forma individual de pessoa, claro que eu sou conservador. Eu vivo de forma conservadora, mas eu não tento impor isso aos outros. Então, quando tu começa a tentar impor esse coletivismo do conservadorismo aos outros, tu está sendo coletivista. E aí, de novo, o Hayek não vai trazer a ideia de esquerda ou direita, ele vai citar, sim, a ideia do coletivismo e associar a União Soviética, enfim, de forma geral, mas a galera vai ter toda essa outra forma de imposição. Então, quando eu tenho uma sociedade inteira tentando seguindo regras conservadoras, seja de um determinado pensamento, seja de outro, seja de um pensamento religioso, seja de um pensamento ateu ou qualquer outra forma que nós formos ter,
e tu tá impondo-se aos outros, isso é uma forma de coletivismo. Logo, isso aí está indo de encontro ao individualismo. Então, a primeira grande divisão que é necessário ser feita é essa aí, coletivismo versus individualismo. No mundo, o que nós vamos ter? No mundo a gente vai ter aquela galera que defende direitos de liberdade, de realmente cada um ser como quiser ser, uma galera associada a uma esquerda. E aquela galera que pensa exatamente querendo impor uma vida mais regrada, que escolhe a sua moral para ser ética na vida dos outros, acaba sendo uma galera mais ligada à direita. E aí a gente já vai ter toda a miscelânea que se faz entre as questões comportamentais e as questões econômicas também. E aí, nisso aí, claro, Hayek, entre tantos outros, eles vão trazer essa ideia que não existe um conservador liberal, porque tu vai ter que seguir todo aquele pensamento. Ou tu é liberal de verdade, ou tu não é liberal. E claro que esse é o pensamento dele, eu não estou dizendo que seja o meu pensamento, eu vou trazer a própria ideia do Friedman. O Friedman, então, ele vai lá e ele diz, olha, o Estado ele tem que ser mínimo. O Estado para o Friedman tem que ser basicamente segurança e justiça. E ele diz que é irresponsabilidade pensar em ausência total do Estado. Então ele, como neoclássico, ele traz essa ideia que o Estado é um mal necessário, isso ele repete dos clássicos, e que esse mal necessário ele tem que ser o mais reduzido possível. E aí a gente acaba voltando de novo, indo quase ao encontro realmente dessa distinção entre coletivismo e individualismo. E aí quando a gente pensa nos tipos de socialismos que são utópico e engraçado, é interessante pensar nos utópicos como aquela galera que eram empresários e tudo mais e tentaram dar uma melhor condição de vida para as pessoas, trabalhando então numa fábrica coletivizada e tudo mais. Nós vamos ter os trabalhistas, que o Lu muito bem citou, que é aquela galera que, olha, eu não quero expropriar o meu patrão, eu não quero acabar realmente com o fato dele ser o dono do modo de produção. Eu quero ser valorizado somente nisso aí. E aí, nesse ponto, Lu, é que o cara, quando pensa nesta forma de trabalhismo, ou para outros vão chamar de social-democracia, esses trabalhistas ou esses sociais-democratas, eles não vão ver o problema na propriedade. O que vai acontecer, e que daí é muito bem amparado na nossa Constituição Federal de 88, é que essa liberdade ela vai ter limitações de uso. Logo, não é como o antigo direito romano, em que a propriedade é minha e eu faço com ela o que eu bem entender. Eu posso fazer com limitações, aquelas limitações das mais básicas possíveis. Eu não posso passar na frente do hospital buzinando muito alto. Eu não posso construir um posto de gasolina ao lado de uma escola. E daí eu te trouxe 2 exemplos das minhas aulas de direito ambiental, exatamente para falar que, olha, quando a gente pensa dessa forma, tu não quer uma extinção do Estado, da propriedade privada. Só quer a intervenção do Estado para que o mundo seja um mundo em que não haja exploração, não haja fome, entre tantas outras coisas. Até que nós chegamos àquele socialismo realmente em que ele vai querer o comunismo, ou seja, a extinção total do Estado, e chegar no mesmo ponto dos anarquistas. A única diferença entre os dois acaba sendo, claro, o processo. Então, nos dias de hoje, pensar o que é direita e o que é esquerda, e a galera brigar por isso aí, é uma coisa que eu vou te ser bem sincero. Não sou eu que vou dar essa resposta. O que é esquerda, o que é direita, mais uma vez para a tristeza de todos. Porque dentro da complexidade são vários eixos que eu posso jogar mais para a esquerda ou vários eixos que eu posso jogar mais para a direita realmente. Tanto é que nós vamos ter os países escandinavos com uma ideia de intervenção do Estado quando necessário, ou seja, uma social-democracia realmente, em que a propriedade privada ela é respeitada. Nós vamos ter, Gelson, quando foi ir para a Austrália,
eu tentei deixar o Gelson em contato com outro brotherzão, que era advogado aqui no Brasil, instrutor de jiu-jitsu, tá? É professor de jiu-jitsu aí na Austrália. Então, brotherzão de primeira linha, assim, em que ele sempre teve uma visão bem mais à esquerda. Ele disse, olha, a Austrália aqui é um paraíso, porque a galera respeita o trabalhador, é um país liberal, mas com muito respeito individual, entre tantos outros fatores. Logo, ter essa necessidade de responder o que é esquerda e o que é direita, a meu ver, ela está muito mais ligada a um maniqueísmo, e por isso aí que a gente acaba encontrando muitas vezes respostas sem tanta profundidade assim, do que propriamente ser algo útil, realmente chegar à conclusão e ir lá e taxar isso aqui é de esquerda, isso aqui é de direita, ou tudo isso aqui é esquerda, tudo isso aqui é direita. Vou ao encontro do Luciano, em que aqueles que lutam realmente, que entendem que tem que existir sim um cuidado de classe no meio de trabalho e tudo mais, essa galera acaba indo mais à esquerda. E aqueles que entendem que o indivíduo, como um ser social, ele tem que ele tem que ser respeitado a sua individualidade, e cada um tem a liberdade para dispor do seu corpo, do seu pensamento e tudo mais ao máximo, esse aí é o cara que vai mais à direita. Então, do mesmo jeito que eu falei que, olha, talvez eu não fosse responder isso aí, pensando cá com meus botões, acabo vindo nessa resposta. A galera da esquerda, sendo aquela galera que não busca por uma igualdade plena, mas entende que tem que ter uma certa equidade, entende que não pode haver exploração, e aquela galera mais à direita é a galera que vai pensar sobre o seu individualismo, não o egoísmo propriamente dito, mas sobre o individualismo, em que cada um sabe o que bem faz, e este cada um sabendo o que bem faz, ele pode negociar o seu salário, ele pode negociar como ele vai dispor do seu corpo, da sua mente, das suas relações sociais, entre tantas outras coisas. E aí, claro que em cima disso aqui, eu vou ter mais tantos outros fatores para desfazerem a minha explicação de esquerda e de direita. Lembre das instruções. As coisas são servidas pela direita e retiradas pela esquerda. Então, meu caro, sobre a saudade do chimarrão e do sul do Brasil é muito forte, ainda mais que eu não tenho erva de chimarrão aqui. Eu até consigo encontrar, mas o valor é quase proibitivo. Então a saudade do chimarrão é bem forte. A saudade do chimarrão só não é mais forte do que a saudade do feijão. Então, assim, da tua análise, o que salienta aquilo que eu já estava observando, é de que o uso desses dois termos, ele é completamente anacrônico, né? E digamos que ele é muito difícil ser aplicado na realidade como ela é. A realidade é muito mais complexa do que esses dois termos, que são, infelizmente, os mais utilizados, e eles são muito reducionistas, né? E como eu disse lá no início, me incomoda bastante, porque eu vejo as pessoas sendo rotuladas, encaixadas e dentre outras formas aí, baseado numa versão anacrônica da análise política e social. E eu vejo isso assim, quando eu vejo uma discussão e alguém... Eu já fui xingado de esquerdista e de direitista e de tudo quanto é coisa, quando eu estava expondo a minha opinião. E aparentemente dependia mais do viés da pessoa e não do que eu estava dizendo, porque se eu for tentar me situar, eu vou aparecer em várias partes ao mesmo tempo, né? E para mim, eu enxergo então assim a utilização desses termos um erro tão grotesco quanto na biologia tu considerar morcego ave porque voa, né? E então eu tenho enxergado esse reducionismo assim. E para quem quer se aprofundar nesse assunto
dessa extrapolação absurda que tu citou em relação a encaixar o nazismo de esquerda em comparação ao fato de que ele tinha certos aspectos em comum com o regime stalinista da Rússia, da União Soviética, me desculpem, e quem fez um trabalho muito bom em condensar esse assunto em um vídeo foi o casal do Coisa de Nerd, o Leon e a Nilce. E aí eu vou colocar o link desse vídeo aqui na descrição do podcast. E uma prova de como essas denominações tão simples como ser de esquerda ou ser de direita causa coisas bizonhas, né? Porque tu força essa denominação simplista em algo tão complexo. A gente tem esses governos, como tu tem citado aí, onde existe uma postura bastante liberal na economia e na intervenção estatal na sociedade, na questão de investimento financeiro na sociedade e na questão do direcionamento de impostos, mas muitas vezes esses grupos são acompanhados desse conservadorismo no aspecto social, no sentido de que querem que o Estado intervenha no que a população faz com a sua individualidade, né? Então acaba demonstrando essa limitação que a gente tem nessas denominações de esquerda e direita. Fabrício, gostei muito da tua exposição. Ela tornou muito evidente o ponto de origem dessas confusões em que certos movimentos de esquerda são classificados como de direita, e deixou bem evidente também que certos movimentos de direita que defendem a liberdade podem no final se tornar, como tu disse, coletivistas, né? E ser justamente o contrário daquilo que eles estão defendendo. Isso eu achei muito interessante. E eu tendo a concordar contigo, Gelson, sobre os perigos do reducionismo, quando tu delimita bem o sentido de uma palavra e perverte o sentido dessa palavra, até desse conceito, simplesmente para utilizar ele como um xingamento, né? Para ofender os teus adversários políticos. Eu gostei muito disso, eu concordo contigo, né? Dessa tua ênfase. Eu concordo com vocês dois sobre a necessidade de desenvolver um pensamento complexo, porque a realidade ela é difícil de ser aprendida. A totalidade do real envolve uma série de elementos que estão interligados e que, quando a gente perde um desses elementos, a gente talvez perca a capacidade de explicar, de desenvolver uma boa explicação. E pensando nisso, né, eu vou citar um livro que eu estou lendo agora, que é o da Chimamanda Adichie, americana, em que ela faz uma definição dos tribalismos americanos, do norte-americano, dos Estados Unidos, que é belíssimo, assim. Ela diz que existem 4 tipos de tribalismos nos Estados Unidos: de classe, ideologia, região e raça. Muitas pessoas nos Estados Unidos se identificam ou como democratas ou como republicanos, e eles se opõem, tá? Não se entendem tão facilmente. Só que esses dois polos, eles podem se encontrar unidos quando os dois elementos são brancos e se colocam em contraposição ao negro, porque a condição do negro nos Estados Unidos, é bem sabido, ela é bem inferiorizada à frente à posição do branco. Então são muitos elementos que tem que ser levados em consideração para a gente pensar a realidade, né? Até pensando, já que eu estou falando aqui da Chimamanda, pensando o caso do movimento feminista negro, que enfatiza que frequentemente não se sente representado pelo feminismo branco, ainda que ambos possam ser de esquerda, né? Existem uma série de elementos que tem que ser considerados para a gente pensar o real, né? Não basta só pensar em esquerda e direita, com certeza. E é nesse ponto que eu discordo tanto de ti, Gelson, quanto de você, Fabrício, no papel, na importância desses conceitos do que é ser esquerda e do que é ser direita. Eu tenderia a dizer que, de modo geral, conceitos de esquerda e direita, eles são duas referências muito importantes para a gente entender a realidade. E a segunda coisa, explicando a primeira,
porque esses dois conceitos, de modo geral, eles são orientadores das ações e das práticas sociais e políticas. Existem grupos à esquerda e existem grupos à direita que fazem a coisa acontecer e modificam o desenvolvimento das relações sociais, das relações políticas. Esses elementos, direita e esquerda, por mais amplos que eles sejam, por mais que eles compreendam uma série de grupos diferentes, eles encaminham, eles direcionam o andamento do processo histórico, do processo social e político, tá? Então eu acho que eles têm que ser considerados, sim, eles são importantes. Eles não podem ser considerados como anacrônicos ou porque mal usados eles têm que ser jogados de lado. Eu não entendo dessa forma, né? Pelo contrário, eu acho que uma boa compreensão desses conceitos ajuda a gente a entender o que está acontecendo e se posicionar melhor, fazer escolhas melhores. Eu vou pensar um caso aqui, 2 casos talvez. Vamos pensar no primeiro caso. Imagina o caso do concurseiro, um concurseiro que votou no Bolsonaro. O Bolsonaro disse: estou assumindo uma agenda liberal, uma agenda de direita. Nós sabemos que no Brasil uma agenda de direita, de maneira geral, diz que compreende a redução do Estado e a diminuição do serviço público. O serviço público feito por servidores vinculados diretamente ao Estado, né? Pois bem, esse concurseiro que votou no Bolsonaro, com o Bolsonaro se dizendo de direita, com uma agenda de direita, ele não pode se sentir lesado quando o Bolsonaro corta os concursos públicos, porque o Bolsonaro, desde o começo, disse: estou na direita, vou fazer um projeto de direita. Então, se esse concurseiro tivesse uma noção do que é ser esquerda e direita, ele estaria precavido que o Bolsonaro faria isso e afetaria, de fato, o projeto que ele, o concurseiro, estava desenvolvendo. É necessário ter uma noção do que significam essas coisas, porque grupos políticos, indivíduos, eles se identificam podem se identificar de um ou de outro lado, e é por isso que é necessário entender bem o que significa, né? Para concluir, eu vou fazer só uma pequena crítica aí a um pequeno comentário teu, Fabrício, nada demais, mas quando tu fez uma definição do que é direita e do que é esquerda, me parece que tu fez uma associação entre direita e liberalismo, né? Quando tu diz, porque a direita defende as liberdades individuais, né? Nem sempre, porque há direitas, há grupos de direita, ou mesmo grupos liberais, mesmo que não defendem necessariamente a liberdade. Vou citar 2 casos. O nazismo. O nazismo era um grupo de direita e não defendia a liberdade, pelo contrário, defendia um Estado forte. E, ao mesmo tempo, a gente pode pensar nos liberais brasileiros do século XIX. Eles defendiam a liberdade econômica, defendiam a diminuição da intervenção do Estado na economia e, ao mesmo tempo, eles defendiam a escravidão, que homens poderiam ser transformados em mercadoria. Tá? Um desses casos é o Bispo Azeredo Coutinho, né? Para quem tiver interesse, dá uma googleada aí para conhecer quem é esse cara. É um agente histórico bem importante da época, né? Mas isso é só uma pequena crítica. De modo geral, eu tendo a concordar muito com a tua leitura. Gostei muito dessa tua historicização, né, da confusão que hoje existe entre de dizer que coisas de esquerda são de coisas de direita são de esquerda, né? Se serve pela direita Exatamente. e se retira pela esquerda. Então, como eu disse, né, esse é um assunto bastante complexo e é bem interessante ver que a gente discorda em alguns pontos, mas também converge dentro daquilo que a gente enxerga como necessário. Tentar reforçar meu ponto de vista aqui, porque eu entro aqui quase como um leigo, como um cidadão comum envolvido nessa grande miscelânea de ideias e disputas, já que eu não sou nem um pouco dessa área, e eu vejo assim que talvez a gente tenha que ter esse cuidado. Eu concordo contigo, Luciano, na verdade, que realmente precisa
existia essa necessidade. Eu assisti fortemente isso na eleição presidencial passada, pessoas que realmente não estavam entendendo claramente uma plataforma política bem clara, e realmente agora elas parecem estar confusas, surpresas sobre o andamento das coisas. Então é bem curioso assim, de ver isso acontecendo. E realmente é importante as pessoas conhecerem essa diferença entre o que é esquerda e o que é direita. Mas eu vejo uma necessidade de uma organização um pouco mais simplificada, de forma mais didática mesmo. Vou tentar transpor para a biologia o caso nos primórdios da biologia, quando o Linneu ele percebeu a necessidade da gente abandonar os nomes populares, porque isso gerava bastante confusão, e ir para os nomes científicos, porque à medida que eu estava tentando me inteirar do assunto, eu vi, por exemplo, o Xadrez Verbal. Eles têm um vídeo bem interessante sobre esquerda e direita, e eles falam, e o título é esse: esquerda e direita, quando e onde, né? Para tu ver como esse termo ele pode ser aplicado de formas diferentes. Eles dão um exemplo, por exemplo, do Barack Obama. Lá nos Estados Unidos a plataforma dele era considerada de esquerda, mas aqui no Brasil ele provavelmente seria considerado um candidato de centro-direita, por exemplo. Então, e eu vejo assim que tu faz uma análise baseada no teu conhecimento, que é vasto, né, nessa área, mas o problema é que a população em geral não chega nesse ponto de ler e se informar o suficiente para poder olhar, esse é um cara de direita, porém ele acredita que o governo precisa executar, agir ativamente sobre as funções sociais, por exemplo, né? Esse tipo de ajuste fino que existe na questão de um partido se posicionar à direita ou à esquerda, que a gente viu que pode ser muito variado, né, para tu se enquadrar nesses dois lados, de acordo com algumas posturas em relação a esses fatores que a gente tem falado, assim. E até eu me senti um tanto perdido, né, nessa incursão aí de descobrir o que é direita e esquerda, que eu recorri ao magnânimo Google para me ajudar, e eu fui parar em alguns testes, onde eles te fazem algumas perguntas, te dão situações e te fazem tu selecionar, questões de múltipla escolha, aquilo que tu decidiu. Vou deixar no link aqui, deixar o link na descrição do podcast, para quem quiser fazer esse teste. Tem vários, eu escolhi o melhor aqui para ilustrar. E claro, algumas perguntas eu não sabia o que responder, porque nenhuma alternativa para mim era boa o suficiente, não se encaixava perfeitamente, então eu tentei escolher a menos pior. Mas a situação que mais me chamou a atenção é quando ele me pediu para escolher, na minha opinião, qual deles tinha sido o melhor presidente do Brasil. E tinha ali fotos e nomes de antigos presidentes. Tinha o Kubitschek, o Gaspar Dutra, João Goulart e Getúlio Vargas, né? E aí eu me senti numa sinuca de bico, porque eu vejo defeitos em todos os candidatos que tinham ali. Tinha mais um, agora não lembro quem era. Eu vi defeitos em todos eles, nenhum deles eu pensaria em dizer, esse cara foi bom para a nação, né? E então daí eu deixo a brincadeira aqui, eu passo esse chimarrão amargo aí para ver quem vai se engasgar. E eu queria fazer essa brincadeira de classificar o Getúlio Vargas, porque vou tentar aqui puxar da minha memória dos meus estudos para o vestibular. Mas o Getúlio Vargas, ele era um candidato, não foi nem candidato, mas deixa pra lá. Ele era um cara que era estadista, né, que ele estatizou várias coisas, criou estatais. Ele era, o pessoal chama, né, o termo populista, praticamente é quase um sinônimo de Getúlio Vargas, né, que ele criou CLT, entre outras coisas que não existiam para o trabalhador brasileiro, mas ao mesmo tempo ele era
totalitário, né? Foi um ditador, e ele flertava com o nazifascismo, né? E aí eu peço para vocês aí, vamos tentar ilustrar para a galera aí como é que a gente classificaria o Getúlio Vargas nesse aspecto político e por quê. Pode ser? Então vai. O populismo em si ele é difícil de ser classificado como esquerda ou de direita, porque uma das características desse populismo que é o movimento do Vargas, né? Como tu bem observou, Gelson, ele é um movimento que congrega, que ele aproxima pessoas dos mais variados grupos sociais das ideologias políticas. Tem gente de direita e de esquerda que apoiava, tinha militar, tinha civil, tinha trabalhador, tinha estudante. Então esse movimento que o Vargas criou, ele era um movimento supra-ideológico. É muito difícil de classificar ele como de esquerda ou de direita, né? Porque ele não pregava a luta de classes, ele pregava uma ideia de unificação nacional, mas essa ideia de unificação nacional e de desenvolvimento da indústria de um país autônomo agradava a esquerda de maneira geral. Então o populismo, de modo geral, ele é difícil de ser classificado. Ainda que não... Como ele é antiliberal de fato, e ao mesmo tempo ele não é um movimento que pode ser classificado de esquerda, porque a esquerda, como eu já tinha comentado antes, a esquerda em princípio defende a luta de classes como uma forma de desenvolver a sociedade, né? Pois então, galera, bem complicado mesmo pensar no Getúlio como esquerda e direita e enfim, pensando tecnicamente sobre todas as questões da escola de Chicago e tudo mais, enfim, vouchers e outras coisas, eu ando até refletindo e compartilhando um pouco essa reflexão, se até os governos petistas foram de esquerda realmente, tendo em vista que vários conceitos da escola de Chicago foram aplicados no governo dele. Bueno, o que me vem, pensando um pouquinho para conversar sobre isso aí, o que me veio à cabeça é pensar nos extremos e voltar um pouquinho ao que eu tinha trazido já na minha outra fala sobre a diferença de individualismo e coletivismo. Então, pensar um pouquinho mais nos tipos de individualismo e pensar no anarcocapitalismo e no anarquismo. Quando eu penso no anarcocapitalismo, eu penso que os valores de propriedade e liberdade individual estão acima de qualquer coisa. Então, que é o princípio de não agressão e tudo mais. Quando eu penso no anarquismo, eu penso no princípio da individualidade, de ser respeitado como indivíduo, e também na questão do direito de fraternidade. Então, eu tenderia, então, a partir desses extremos, a ver que aqueles que se preocupam muito mais com a propriedade propriamente dita estariam mais à direita, e aqueles que se ligam à fraternidade estariam à esquerda, então, pensando nessa relação, nessa grande dicotomia esquerda e direita. E aí, como eu falei, o getulismo, sendo pró-capitalismo, como o Lu falou, daria para se pensar assim num grupo à direita, e enfim, mas a mesma coisa o governo petista. Então por isso aí que acho tão complicado pensar entre os dois. Mas nessas relações atuais, pensando anarquismo e anarcapitalismo, eu jogo essa proposta aí de reflexão e deixo também essa pergunta para vocês, assim como ficou meio no ar se o Getúlio era de esquerda ou direita, eu pergunto, os governos petistas foram de esquerda ou de direita? Então, guris, essa questão do Getúlio Vargas realmente é interessante e ajuda a esclarecer para a galera que boia um pouco nessas questões e me ajuda a entender um pouco melhor, né? Então, a questão de ser de esquerda ou de direita, na verdade, poderia dizer que é uma bifurcação
que acontece diversas vezes na estrada política de um candidato, digamos assim, né? Ele pode muitas vezes decidir pender para um lado, pender para o outro, em razão daquilo que ele acredita ou aquilo que ele acha que é melhor naquele momento, ou no caso, que nem eu falei, aqueles camaleões que a gente vê aí na política brasileira, que agora todo dia eu vejo na minha timeline caras que balançaram bandeiras completamente diferentes há 10, 20 anos atrás e agora estão balançando outras bandeiras porque eles perceberam que elas são aquelas que têm maior apelo popular, né? Então são caras que eles vão pender pro lado que parece que a galera tá indo mais, assim. Então isso é uma forma, acho uma forma mais fácil de entender, né? Na minha opinião aqui de leigo, de que esquerda ou direita pode ser uma postura que pode variar em diversas situações. Em várias situações onde tu tem diversos caminhos, tu escolhe um caminho mais à esquerda ou mais à direita, né? E a questão do PT é algo que eu sempre percebi, que eu sempre fiquei louco de ouvir, assim, de gente que diz assim, o PT é partido comunista, e eu, cara, comunista não, né, velho? Tu pode dizer assim, o PT teve um pezinho bem forte na esquerda, por causa das políticas sociais, políticas afirmativas e tudo mais, questão de estatização, mas dizer que é comunista, aí já é forçar muito a barra, né? Porque se tu olhar, tranquilamente tu vai encontrar os índices de grandes corporações que cresceram na época do governo do PT, né? Empresas privadas foram favorecidas diretamente ou indiretamente pelas políticas do governo petista, e muitas delas ainda, né, são razão de muitas controvérsias aí, especialmente as empreiteiras, as construtoras, né, que eram empresas privadas que fizeram acordos muito suculentos com o governo para obras do PAC ou até obras fora do Brasil, né? E então fortalecer empresas privadas não é uma característica da esquerda, né? Isso é algo que fica bastante evidente. Então essa é algo que eu enxergo na minha visão, assim, né, de leitor de jornal, né? E então de metido a entendido. Então essa é algo que chega a me dar um calor, assim, quando eu ouço alguém dizendo que o PT foi comunista, porque realmente isso sem falar nos bancos, né? A política econômica do PT enriqueceu muito os bancos dentro do Brasil. O Fabrício acho que talvez possa me falar melhor, mas se eu não me engano o PT fez muita venda de títulos da dívida interna, né? E com juros altos, isso favoreceu muito os bancos privados dentro do Brasil, que cresceram muito, né? Então algumas empresas brasileiras se tornaram algumas das maiores do mundo durante o governo PT. Então isso não é uma postura de esquerda, certo? Eu acho que essa é a minha visão. Vou deixar pro Luciano consertar as bobagens que eu falei aqui. Gelson, eu concordo em gênero e número contigo. Essa resposta que tu deu pro Fabrício me parece a mais correta. Sob vários aspectos, o PT manteve a política do Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique Cardoso foi um dos responsáveis por abrir o mercado brasileiro para os capitais internacionais e por diminuir os aparelhos do Estado. Ele vendeu, por exemplo, a Vale do Rio Doce, ele privatizou as empresas de comunicação, e o governo do Lula, desde o começo lá de 2002, né, ele se comprometeu a manter essas privatizações, não voltar atrás. Inclusive fez algumas medidas que mantiveram a política do Fernando Henrique Cardoso, como por exemplo manter o tripé econômico, ou mais recentemente o PT abriu o capital da Petrobras. Sob esse aspecto, no sentido, né, do planejamento macroeconômico, o PT foi liberal. Ainda que houvesse um investimento pesado assim, nas áreas sociais, o que, de certo modo, faz com que o PT estivesse muito mais à esquerda do que o governo do Fernando Henrique Cardoso.
ainda que o governo do Fernando Henrique Cardoso tenha se caracterizado por diminuir as desigualdades, diminuir a pobreza, nem tanto a desigualdade social, mas por diminuir a pobreza, com certeza, porque a implementação do real, ao estabilizar a inflação, ela contribuiu bastante assim para as finanças dos mais pobres. Então existe uma linha de continuidade marcante entre o governo do Fernando Henrique Cardoso com o do PT. A principal diferença, me parece, ela vem depois da crise de 2008, quando o PT tem que criar novas estratégias para tentar diminuir os impactos da crise, né? Aí tem o maior investimento do Estado. Mas tudo, como tu bem disse, Gelson, é baseado em investimento na sociedade, mediado por empresas privadas. E é isso. Tira pela esquerda e se serve pela direita. Então, Luciano, é isso que eu vejo, é assim que eu vejo as coisas acontecendo na política no Brasil, que ela é muito complexa, ela é uma trama, né, de muitas forças puxando para direções diferentes. E o resultado, ele é difícil de prever e difícil de analisar, não é tão simples assim como, né, existem muitos tons entre o branco e o preto, e no caso aqui, a direita e a esquerda, né? E, então, eu aprendi muito aí nessa conversa com vocês, queria agradecer a parceria, e então, vamos pro próximo mês aí, vamos trabalhar em cima da história da justiça, vai ser o tema do nosso próximo podcast. E então, vocês aí quiserem dar uns recados finais, quem quiser conferir um pouco sobre essa minha indiada, né, na Austrália, pode conferir meu canal no YouTube, que é Gelson Professor, ou me seguir no Instagram, Gelson Bill, e quiser trocar uma ideia por lá também. Tá? Então, muito obrigado aí, guris, e nos vemos no próximo. Pois é, Gelson, eu concordo contigo. Acho que essa conversa entre nós três foi muito produtiva. Eu aprendi bastante e quero ressaltar uma coisa, né? A gente está falando de duas tradições intelectuais que têm 200 anos de vida. Não é pouca coisa, tem muita história, e conhecer essa história tanto da direita quanto da esquerda é um trabalho muito importante, não só por uma questão intelectual, mas para entender o que está acontecendo no mundo, né? Então a gente nunca pode se arrogar naquele, eu sei o que é esquerda, eu sei o que é direita, não preciso saber mais nada. Pelo contrário, eu acho que a gente tem que tentar entrar nos meandros de cada uma dessas correntes para tentar entender melhor elas. Isso é um trabalho muito, muito produtivo, eu acho. Bueno, meus queridos Lu, Gelson e ouvintes, foi muito bom essa troca de experiência. Então, esses colegas que passavam aqui no município debatendo, trocando tantas ideias, com a saída do Gelson para a Austrália, e enfim, a correria do Lu e eu, a gente não tem conseguido parado para conversar tanto, e no final das contas a criação desse podcast aqui, que o Gelson nos proporcionou, acabou sendo um pouquinho um resgate desses nossos últimos anos em que nós trabalhamos juntos, e enfim, entre um corredor e outro a gente ia criando alguns espaços, entre aquela escola que a gente pretendia fazer como uma escola da ponte, dando aulas interdisciplinares e tudo mais. Conseguimos algumas vezes, com muita alegria, com os meus dois irmãozões aí de trabalho, de vida, de corrida, mas foi muito bom mesmo, então, essa troca. E a próxima, já sobre a questão de justiça, já vão começar, a gente já está se virando por trás, fazendo as leituras, e eu tenho certeza que o ouvinte vai curtir muito. Então, muito obrigado a todos pela audiência, e que bacana essa troca de ideias, de corredores e de tantos pensares pedagógicos em conjunto.
acabou se tornando também um eixo de afinidade para que, mesmo com o Gelson indo para a Austrália e o Lu e eu mesmo trabalhando junto ainda e trocando ideia, mas a gente acaba estando sempre na correria aqui na escola. Então, muito obrigado mais uma vez a todos, paz e bem, só valeu, galera. Não pode errar. Se errar, dá um bate-bate do caramba. Aeróbica de jeito novo. Esquerda. Direita. The podcast you just heard was made using Anchor. Ever thought about making your own podcast? Anchor makes it really easy for anyone to get started. It's a one-stop shop for recording, hosting, and distributing podcasts. Best of all, it's 100% free. Sign up now at anchor.fm/new. That's anchor.fm/new to get started.